Bem-vindos a mais um vídeo aqui do projeto de Os Lusíadas. Hoje eu vou comentar um pouco com vocês sobre os cantos sexto e sétimo, seguindo aqui no projeto então, né? E eu confesso que o canto sexto foi o meu preferido até agora, eu achei ele sensacional. Então, para retomar, né, de onde a gente tinha parado aqui no quinto canto, o Vasco da Gama, ele narrou toda a história de Portugal para o rei de Melinde, né, onde ele foi muito bem recebido. Só que ele precisa, então, continuar a sua jornada para as Índias, né? Ele precisa seguir essa viagem e é justamente isso que ele vai fazer no canto sexto. Então ele vai continuar a sua jornada, só que logo no comecinho do canto sexto tem uma reviravolta aqui, porque basicamente o deus Baco, que a gente sabe que quer impedir que os portugueses cheguem às Índias, porque ele foi um grande conquistador das Índias, ele vai tentar novamente impedir essa viagem, e dessa vez de um jeito assim bem peculiar. Eu achei sensacional a forma com que o Camões criou essa parte aqui, porque basicamente ele vai descer ao reino de Netuno, que é o Poseidon, né, o rei dos mares, o deus dos mares. Ele vai descer ao palácio e vai falar com todas as divindades marítimas que tem, então são vários citados aqui, que Vasco da Gama e toda a sua tripulação, enfim, os portugueses estão vencendo esse território que, na verdade, são dessas divindades. Então, ele vai incitá-los a fazer alguma coisa contra a tripulação, contra Vasco da Gama, porque eles estão conquistando demais o território que seria justamente desses deuses. E é uma manipulação que o Baco faz, né? Porque, afinal, o objetivo dele é que o território que ele conquistou não seja conquistado também, não só por conta dos mares, enfim, ele vai incitar todas essas divindades. E a descrição do palácio, de como é feita essa assembleia divina embaixo do mar, assim, eu achei simplesmente incrível. Aqui na instância 7 e 8 tem essa descrição, né, do Palácio de Poseidon, especialmente na 8, mas vou ler um pouquinho para vocês aqui. Do Olimpo desce, enfim desesperado, novo remédio em terra busca e toma. Entra no úmido reino e vai-se à corte daquele a quem o mar caiu em sorte. No mais interno fundo das profundas cavernas altas, onde o mar se esconde, lá de onde as ondas saem furibundas, quando às ilhas do vento o mar responde, Netuno mora, e moram as jucundas Nereidas e outros deuses do mar, onde as águas campo deixam as cidades que habitam estas úmidas deidades. Descobre o fundo nunca descoberto, as areias ali de prata fina, torres altas se veem, no campo aberto, de transparente massa cristalina. Quanto se chegam mais os olhos perto, tanto menos a vista determina se é cristal que se vê, se diamante, que assim se mostra claro e radiante. Eu achei sensacional, isso me lembrou um pouco também o Reino das Águas Claras, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mais uma vez, obrigada, Monteiro Lobato, por fazer todo o meu imaginário mitológico. Eu lembrei muito disso, é uma cena em que os personagens do sítio, eles estão no que parece ser esse palácio embaixo do mar, com essas divindades e tal. Nem é da mitologia grega, se eu não me engano, mas pode ter também essa inspiração. Então eu achei engraçado, assim, como a minha mente já trouxe de volta, sabe, essa lembrança que o Monteiro Lobato construiu muito bem na minha mente. Então aqui ele vai falando sobre os gigantes, sobre todos esses deuses, essas divindades que moram ali embaixo, e ele vai fazer essa menção a todos eles, e o Baco vai chamá-los então para essa guerra contra os portugueses. Vistes e ainda vemos cada dia soberbas insolências tais que temo que do mar e do céu, em poucos anos, venham deuses a ser e nós, humanos. Então, Baco aqui está falando na instância 29 que tem medo de que eles se tornem deuses e os deuses humanos, justamente por essa grandiosidade dos portugueses que conquistam tantos territórios. E aqui a gente pode até observar uma crítica meio que velada aqui, né, do Camões para toda essa ânsia do ser humano de buscar a ciência, buscar cada canto da terra possível, né, porque aqui é quase que uma questão de seres humanos se igualando a deuses, né, então, enfim, tem esse outro ponto de vista que a gente pode usar para discutir também. E aqui, para finalizar essa parte da Assembleia, o Camões ele faz uma descrição que eu achei muito visual, achei muito bem feita, que ele escreve da seguinte forma: já lá o soberbo Hipótades é filho de Éolo, que é o deus dos ventos, né? Então é simplesmente aqui uma referência aos ventos. Já lá o soberbo Hipótades soltava do cárcere fechado os furiosos ventos, que com palavras animava contra os barões audaces e animosos.
Súbito, o céu sereno se obumbrava que os ventos, mais que nunca impetuosos, começam novas forças a ir tomando, torres, montes e casas derrubando. Enquanto este conselho se fazia no fundo aquoso, a Leda, laça frota, com vento sossegado prosseguia, pelo tranquilo mar a longa rota. Esse trecho, então, a gente está saindo da imagem da Assembleia dos Deuses para então voltar à frota de Vasco da Gama, que estava passeando por um mar muito tranquilo, não estava esperando aquela mudança que viria, então, por conta dos deuses, né? Especialmente das divindades do mar. Inclusive, tem um episódio aqui em que um dos outros tripulantes, digamos assim, conta uma história aqui dos 12 da Inglaterra, que é o Veloso, um personagem que até já apareceu numa parte um pouquinho cômica aqui, em que ele foge de alguns habitantes ali, de onde eles pararam antes, né? Antes de chegar a Melinde, mas enfim. Então, depois que é contada essa história aqui dos 12 da Inglaterra pelo Veloso, que é esse outro personagem que aparece de vez em quando aqui, vem então essa tempestade que é mandada justamente pelas divindades. Essa história dos 12 da Inglaterra, basicamente, é o momento em que 12 damas são insultadas por 12 ingleses ali na Inglaterra, e eles ficam discutindo quem que vai honrar essas damas, então, né, e falar em nome delas, e lutar em nome delas, que tinha muito essa coisa do duelo, né? Então são chamados 12 portugueses, porque esses portugueses seriam os mais bravos cavaleiros que existiam na época. Então os 12 vão até a Inglaterra para vencer esses duelos, sendo que um deles vai por terra, um desses escolhidos ele vai chegar só na hora do duelo, tem todo um drama aqui. Então é basicamente um caos de marinheiro que é contado aqui no meio dessa viagem antes de chegar à grande tempestade. Na instância 76 aqui a gente pode ver a força dessa tempestade, né? Agora sobre as nuvens os subiam as ondas de Netuno furibundo. Agora ver parece que desciam as íntimas entranhas do profundo. Então aparecem todos esses deuses, especialmente os ventos que são enviados por esses deuses, causando essa grande tempestade. E aqui Vasco da Gama, vendo tudo aquilo, exatamente quando ele estava quase chegando no seu destino, ele tem um momento aqui de chamar as divindades e pedir a ajuda das divindades. Divina guarda, angélica, celeste, que os céus, o mar e terra senhoreias, tu que a todo Israel refúgio deste por metade das águas eritreias, tu que livraste Paulo e defendeste das sítios arenosas e ondas feias, e guardaste com os filhos o segundo povoador do alagado e vácuo mundo, que é uma referência a Noé, né? Enfim, ele vai dando várias referências aqui, tanto bíblicas quanto mitológicas, eu sempre comento sobre isso, eu acho sensacional, né? Pedindo a ajuda dos céus, e aí desce a deusa Vênus, que é essa que está sempre intercedendo pelos portugueses, e vai chamar todas as suas divindades secundárias, digamos assim, todos que respondem a ela para ajudar a acalmar todos esses ventos e acalmar todas essas divindades para permitir que a nau portuguesa continue a sua viagem. Essa descrição de todas essas ninfas acalmando esses ventos é bem bonita também, bem romântica, assim, combina bastante com a deusa Vênus, né? E logo nesse momento em que as coisas começam a se acalmar, um dos pilotos que ficaram ali no navio, que vinha de Melinde, ou seja, foi um piloto indicado pelo rei de Melinde para ajudá-los nesse percurso, avista justamente as terras da Índia. Então eles finalmente chegam ao destino aqui no Canto Sexto. E no final, mais uma vez, Camões vai falar sobre essa honra, né, sobre esses homens que se eternizam na história, porque com o próprio braço, com a própria força, conseguem grandes feitos, que é o caso, então, de Vasco da Gama. Já o Canto Sétimo vai tratar especialmente dos primeiros contatos dos portugueses com essa terra da Índia. Então, o começo aqui, Camões vai falar sobre as religiões, vai comparar o cristianismo com o catolicismo, na verdade, com outras vertentes, como o luteranismo, o anglicanismo, depois ele sempre vai falar sobre os muçulmanos também, né? Ele começa essa parte aqui já na instância 3. Vós, portugueses, poucos quanto fortes, que o fraco poder vosso não pesais, vós que à custa de vossas várias mortes a lei da vida eterna dilatais. Assim do céu deitadas são as sortes que vós, por muito poucos que sejais, muito façais na santa cristandade, que tanto, ó Cristo, exaltas a humildade. Aqui falando sobre essa importância de levar o cristianismo para outros lugares, que era um objetivo também.
Na época, e eu falei isso naquele vídeo dos conquistadores, que eu já mencionei algumas vezes aqui para vocês, eles acreditavam que existia um rei na Índia, mais pro centro ali da Índia, não tanto na costa, que também era cristão. Isso por uma confusão de nomes ali que foi feita na tradução de um dos nomes ali de um rei indiano. Então eles buscavam esse grande rei cristão no meio da Índia, né? E tinha todo esse conflito, porque eles chegavam e se deparavam com costumes completamente diferentes, especialmente os costumes do hinduísmo, né? Que era a religião mais presente na Índia nesse momento. Então esse começo aqui é uma parte que o Camões fala bastante sobre as religiões e fala especialmente da superioridade do catolicismo, né? Enfim, ele faz isso várias vezes aqui. E aqui ele vai fazer uma descrição física de onde fica a Índia e como que é a geografia da Índia mesmo. A gente já viu isso acontecer antes também em outro canto, que ele vai mostrar Vasco da Gama explicando para o rei onde fica Portugal, né? Então ele faz toda uma descrição da Europa e de todos os países que ficam em torno de Portugal. Aqui ele vai fazer a mesma coisa, só que com essa descrição exatamente da Índia e também de todas as localidades ali que eles já sabem quais são, né? Então, Cananor, Coxim, a Ilha da Pimenta, enfim, todas essas cidades que eles conheceram na época, e especialmente Calicut, que foi onde de fato eles permaneceram ali, que é uma cidade portuária, até hoje é uma cidade portuária, se não me engano. Então essa cidade teve bastante importância ali para os portugueses da época. E aqui a gente tem mais um personagem interessante surgindo, que é o Monsaide, que ele basicamente é descendente ou ele tem alguma relação ali com a Espanha, então ele vai falar com os portugueses e vai servir de intérprete para os portugueses na conversa com o rei ali de Calicut, né, da Índia. Então tem essa comunicação em castelhano, especialmente. É bem engraçado ver assim, né, essa dificuldade com as línguas e como era bastante difícil tratar de comércio ali, por exemplo, tratar de qualquer coisa que fosse, né? É muito mais natural a gente esperar que sejam recebidos esses navios, essas pessoas totalmente diferentes, com violência, né? Então, nesse caso, houve uma pequena hostilidade, assim, não houve uma abertura tão grande quanto foi em Melinde, mas é interessante ver também esse contraste bem grande aqui de culturas. E nesse canto mostra muito o contraste de culturas, porque esse Monsaide, ele vai contar, por exemplo, as castas, como funciona ali a sociedade indiana mesmo, né? Então ele vai falar sobre os Naires, que é uma casta guerreira, vai falar sobre os Brahmanes, que é a casta sacerdotal. Então ele vai explicando como que funciona, quais são as diferenças culturais entre os portugueses e essa nova cultura que eles estão descobrindo e encontrando nesse momento aqui da viagem. Enfim, eles conseguem conversar, então, com esse rei, eles vão marcar meio que aqui um encontro com esse rei, e o Monsaide, ele vai junto, né, porque ele precisa ser esse intérprete entre as pessoas, e ele vai descrevendo, assim, os portugueses entrando na cidade, as pessoas indo atrás deles, tentando se comunicar, mas eles não conseguem conversar por conta da diferença de linguagem, né. Então, na instância 45, ele explica: destarte o Malabar, destarte o Luso, caminhavam lá para onde o rei o espera. Os outros portugueses vão ao uso que infantaria segue, esquadra fera. Aqui ele está dizendo que os outros estão indo a pé. O povo que concorre vai confuso de ver a gente estranha, e bem quisera perguntar. Mas, no tempo já passado, na Torre de Babel lhe foi vedado. Ou seja, uma referência aqui ao momento em que todas as línguas dos homens se confundiram, que foi por conta da Torre de Babel, né? Que é uma história bíblica. Aí aqui tem uma conversa entre o rei e Vasco da Gama com essa ajuda ali do Monsaide, e aparentemente, assim, na Índia se tinha uma espécie de profecia de que esses portugueses chegariam de alguma forma, então Vasco vai oferecer que se faça comércio entre esses dois reinos e fala sobre a grandiosidade dos portugueses, né? Só que inicialmente se tem, de fato, essa estranheza entre os dois, e o rei vai pedir que ele volte uma outra hora, porque ele precisa consultar ali com os seus sacerdotes, enfim, ou as pessoas do governo que ele precisa consultar para ver se vai fazer uma aliança ou não. Então Vasco fala assim na instância 62. E se queres com pactos e alianças de paz e de amizade, sacra e nua, comércio consentir das abundâncias das fazendas da terra sua e tua, porque cresçam as rendas e abastanças, por quem a gente mais trabalha e sua, de vossos reinos, será certamente de te proveito e dele glória ingente.
Então aqui está oferecendo, né, essa aliança entre os dois. E é o Monside aqui que nesse momento final vai falar sobre essa profecia de que esses grandes portugueses chegariam, não? Então na estância 70 ele fala assim: porque eles, com virtude sobre-humana, os deitaram dos campos abundosos do rico Tejo e fresca Guadiana, com feitos memoráveis e famosos, e não contentes ainda, e na africana parte, cortando os mares procelosos, nos não querem deixar viver seguros, tomando-nos cidades e altos muros. Falando sobre as grandes coisas que fizeram os portugueses, né? E aí aqui no final a gente tem Camões falando com as ninfas, falando com as suas inspirações para escrever os Lusíadas, e ele parece aqui fazer uma crítica aos falsos heróis. Ele está falando novamente sobre isso de deixar para a posteridade, né, os grandes feitos. Ele fala muitas vezes sobre isso, sobre o verdadeiro herói, e aqui no final ele parece tecer algumas críticas a esses falsos. Então aqui na estância 82. Vede, ninfas, que engenhos de senhores o vosso tejo cria valerosos, que assim sabem prezar com tais favores a quem os faz, cantando gloriosos. Que exemplos a futuros escritores para espertar engenhos curiosos, para porem as coisas em memória que merecem ter eterna glória. Na 84, complementando essa parte, né? Nem creiais, ninfas, não, que fama desce a quem ao bem comum e do seu rei anteposer seu próprio interesse. Inimigo da divina e humana lei, nenhum ambicioso que quisesse subir a grandes cargos cantarei, só por poder, com torpes exercícios, usar mais largamente de seus vícios. Eu senti até uma indireta nessa parte, não sei exatamente a quem, mas senti esse tom aqui na fala final de Camões. Então, basicamente, é assim que termina o canto sétimo, com essa crítica um pouquinho mais melancólica, mas finalmente temos Vasco da Gama, então, nas Índias. Acredito que agora a gente vai ver um pouco mais da conquista portuguesa, né, nas Índias, porque tem esse momento, assim, meio estranho com o rei da Índia, com o imperador, enfim. Então, acredito que os próximos passos serão aí como fica essa relação entre esses dois países, afinal de contas. Bom, é isso que eu queria comentar com vocês sobre a meta aqui dessa semana, esses dois cantos. Eu acredito que eu vou fazer um vídeo final sobre os últimos 3 cantos e depois a resenha, mas vou atualizando vocês aí nos próximos vídeos do canal também. Espero que estejam gostando aqui dos vídeos e também desse projeto. Tenho gostado muito, muito mesmo de Os Lusíadas, especialmente depois desse 6º canto, que foi o meu preferido. E é isso, espero ver vocês então nos próximos vídeos. Se vocês gostaram, deixa aí uma curtida, deixe os comentários, lembre-se de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante, compartilhar o vídeo. E até a próxima!